Então foi assim que a gente trabalhou desde o início, foi melhorando muito durante o tempo. Essa questão da governança, ela foi muito importante para trazer todas essas pessoas para a mesa. Isso ajuda muito a gente a ter mais relevância, a manter os investimentos que a gente tem feito ao longo do tempo e mostrar também o resultado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos mais um episódio dos Agilistas, o seu podcast que é o radar de inovação, tecnologia e negócio. Eu sou o Samuel e hoje a gente vai conversar sobre uma transformação muito bem sucedida e muito bem executada na área de CX do Grupo Fleury. A gente vai conhecer um pouquinho dos excelentes resultados obtidos durante essa transformação e quem conta o case pra gente é a Silvana Queiroz, que é Head de Inovação de Digital do Grupo Fleury. Tudo bem, Silvana? Tudo bem, Samuel. Prazer, obrigada pelo convite, por estar aqui. É um prazer adoro falar sobre digital. Muito obrigada. Ótimo. E quem participa do bate-papo também é o Rodrigo Valicente, que é gestor da conta do Fleury na ADTI. Tudo bem, Rodrigo? Bom dia, boa tarde, boa noite, né, pessoal? Assim, é um prazer aqui estar com a Silvana, que é um papo bem legal e mostrar aí tudo de legal que está sendo construído ali no Grupo Fleury. Chamei de Rodrigo, mas vai ser, acho que é a única vez, porque agora daqui para frente é Valicente. Silvana, a transformação que eu falei agora no início, ele está bem ligado ao processo de agendamento do grupo, certo? Hoje, o agendamento digital, ele corresponde a aproximadamente 50% dos casos, e, portanto, está ali bem próximo do canal telefônico mesmo, que é um dos principais contatos do paciente. Isso demonstra um pouco de uma mudança de comportamento do cliente e uma estratégia muito bem sucedida aí da parte de vocês de fazer essa transformação, de fazer esse tipo de migração. Aí, para a gente começar aqui, eu queria entender um pouco de que foi o principal motivador dessa estratégia de ter o agendamento mais no canal digital, né? Uhum. Bom, sempre parte do cliente, né? Então, sempre vem uma demanda do cliente. A gente percebeu essa mudança de comportamento. Nos últimos anos, a gente tem trabalhado bastante, nós como pessoa física, então a gente utiliza app do banco, app da companhia aérea, do varejo para comprar. Tudo no celular hoje. Exatamente. E a saúde, ela veio com um pouco mais de cautela. Então, o agendamento digital, a gente começou ali em 2022, depois da pandemia, mas já era, sim, uma demanda. Então, assim, o grupo, ele é pioneiro em digital, a gente até esse ano faz 100 anos, a marca, e para você ter uma ideia, toda a parte de entrega de resultados online, a gente começou em 97, então fomos um dos pioneiros. Só que a gente não avançou muito com a mesma velocidade que os outros tipos de negócio durante esse tempo, e fomos ficando um pouquinho para trás. Quando chegou ali em 2022, pós-pandemia, veio muito essa demanda de comportamento e também a saturação do próprio canal telefônico, né? Alto custo. Porque tem um limite também, né? Exatamente, um alto custo. Então, a combinação desse querer do nosso cliente com a questão de sustentabilidade operacional e tudo que a gente precisaria evoluir tecnologicamente, culminou nesse início ali, nesse desenho dessa jornada digital, iniciando pelo agendamento e pela Marca Mais. Então, começou assim. Então, não é tão antigo, né? É algo recente, mas que tem crescido muito e que é um caminho sem volta. E que é uma demanda do próprio mercado mesmo. Exato. E aí, quando a gente está falando de agendamento digital, a gente está falando de um app, hoje em dia tem muita coisa de WhatsApp. No início até a gente tinha o WhatsApp com uma solução específica, mas a gente trouxe isso para soluções internas. Então, hoje a gente tem o agendamento no site, no app, e recentemente a gente lançou, hoje eu ainda não chamo de canal, mas é muito mais uma funcionalidade, que é o nosso chat dentro do app. Ele ainda está em teste só na Marca Mais, mas que tem tido uma adesão muito grande. Por quê? Porque o brasileiro, ele gosta muito do WhatsApp, né? Exatamente, de conversar, o conversacional, e é mais rápido, é mais fluido, né? É mais fluido. Então, a gente tá com isso no ar para teste, e a intenção é depois migrar para um canal, seja o WhatsApp, ou ter esse agente, esse bot dentro do próprio site institucional. Bot, né? Exato. Não é um humano. Hoje a gente ainda tem, para Fleury, para a marca Fleury,
o WhatsApp, mas aí é humano. Então, a nossa intenção, num futuro breve, é trazer essa solução, que é um conversacional, para dentro do WhatsApp. Hoje, é importante falar que a gente está com as soluções digitais apenas não, mas nas 3 principais marcas do grupo, que é a Mais São Paulo, Fleury e Labs no Rio de Janeiro. Quantas marcas no total são? Mais de 50. É muita coisa. Eu ia te pedir para listar, mas eu falei assim, deixa eu perguntar quantas são. Mais de 50. E aí, Valicente, como que assim, a ADTI participou desse processo de apoiar essa transformação digital, a transformação de CX aí do grupo? A gente veio, né, da fusão Pardini e Fleury, então a gente tem um acompanhamento ali, de um trabalho ali junto ao time de TI nessa jornada, né, assim. Hoje, atualmente, a DTI trabalhou mais na parte de resultados dessa solução e não de agendamentos, né? Uhum. Eu acho que é uma coisa legal de falar que realmente o Fleury trouxe, que eu acho que é a inovação de realmente o time de TI trabalhar junto com o time de negócio. Então, é uma pauta estratégica do negócio e não só a TI trabalhando sozinha, né, Silvana? Exato. De ter que fazer a coisa acontecer, mesmo às vezes sendo soluções de negócio de fato, né? Eu acho que esse é o diferencial, né? Total. Ainda mais num processo tão crítico quanto o agendamento. Né? Exatamente. E não é um simples agendamento. Tem uma complexidade muito grande. Então, sempre que você vai agendar um exame, você não vai agendar um exame. Normalmente, teu médico te passa uma lista e cada um tem sua complexidade de preparo, né, de período de jejum. Então, a gente precisa estar atento a isso e muito mais. Você quer fazer todos os seus exames em uma unidade com os horários próximos. Que já é uma dificuldade, às vezes, você ter que ir fazer o exame. Né? Exato. Então, imagina você orquestrar toda essa complexidade de pegar os seus 50 exames, colocar numa mesma unidade de atendimento em horários próximos. Então, é um sistema complexo. Por isso que eu falo muito que sempre vai existir uma grande diferença entre o digital e o atendimento humano. E o humano, para isso, nunca vai acabar. Só que ele vai se concentrar em demandas mais complexas. Sim. Então, por exemplo, hoje a gente não agenda o exame de endoscopia. Por quê? Porque tem um preparo muito mais específico, muito mais detalhado. Então, esse tipo de exame demanda ter um atendimento mais humanizado. Um acompanhamento. Exatamente. E assim, todos esses processos de saúde, de área de saúde, ele precisa ter um comportamento um pouco mais humanizado, porque às vezes tem exames que são simples, de rotina, e tá tudo bem, mas tem um exame que às vezes é um momento mais crítico da pessoa, e que a gente quer ter um acolhimento em qualquer etapa, né? Exato. Então é importante. Exato. Hoje, o digital, a nossa missão neste momento é atuar na massa. Então, um exame de sangue, exames de rotina, mas para futuramente a gente pensar em personalização para esses casos específicos, e a gente tem uma clareza muito grande do que a gente vai ainda digitalizar, do que não. Vai ser sempre um atendimento mais próximo, humanizado. E aí, durante esse processo do cliente ele migrar do canal telefônico para um meio mais digital, teve algum momento de adaptação do próprio cliente que foi mais crítico ou foi bem tranquilo, foi um processo bem de boa, digamos? No começo sempre tem, né? Ainda mais que a gente está falando do negócio saúde, a pessoa fica mais desconfiada. Será que isso vai estar certo? Ainda hoje a gente tem, a pessoa agenda e ainda liga para confirmar. Nossa, tá agendado mesmo? Às vezes eu faço isso. Tá vendo? Olha aí, ó. A questão de verificar se seu convênio autorizou. Porque tem exame que às vezes o convênio autoriza, exame que não. Exato, exames mais complexos, dependendo do momento que você está vivendo, você fica mais ansioso, então você quer ter a certeza se foi autorizado ou não. No começo, como a gente colocou o básico, então a gente ainda tinha muita fricção na jornada, né? Então, isso gerava algumas inseguranças, obviamente, mas logo depois que a gente começou a trabalhar dentro do digital, a gente começou a trabalhar muito com ouvir o cliente, implementar o CSAT para ter o feedback do que ele está fazendo, trabalhar em ciclos mais curtos de desenvolvimento, porque aí fica mais fácil de apurar, fazer teste, experimentação. Então, com isso, a gente foi conseguindo evoluir a jornada e reduzir a fricção. Não que hoje ela esteja 100% sem nenhuma fricção, mas conforme esse feedback... Quase impossível, né? Exatamente, a gente foi conseguindo
conseguindo melhorar. A gente tem uma diferença de público muito grande entre as marcas, né, de comportamento. Então, quando eu olho para um público a mais, ele é muito mais, tem muito mais aderência e ele é muito mais resiliente, ele realmente ele abraça a jornada digital, ele quer resolver tem ali. alguma coisa a ver com idade, por exemplo? Bem menos, é muito mais comportamental mesmo. Então, quando a gente fala de Fleury, que é a marca premium, então ele tem uma baixa tolerância a erro, então ele desiste muito mais rápido, e ele tem um atendimento muito mais rápido também no telefone. Então a gente tem essas questões aí para trabalhar. Porque cada tipo de público ele tem demandas variadas, né? Eu acho que uma coisa legal, né, que o Fleury faz é a estratégia de testar as hipóteses nessas marcas que são mais aderentes, né? Exato. A marca que a gente sempre testa, tanto que o chat está, é em A+. Então, porque realmente o público, ele tem apetite. Maior, ele é um público maior e ele tem muito apetite pelo digital. Então, ele vai testar. Então, quando você olha os números... tem um público assim, né? Exato. E é o público que dá feedback, que ele fala mal, fala, tá muito ruim. E é isso que eu quero ver. Quando a gente fala assim, o feedback bom, ele é lógico, pro nosso ego é muito bom, né, na vida. Mas o feedback de melhoria é o mais importante. Porque senão você fica ali estacionado. Então, a gente tem muito feedback do cliente, aí a gente vai melhorando, vai priorizando as próximas etapas. E assim, quando a gente fala de transformação de CX, você precisa disso, né? Você precisa saber para onde, o que o usuário tá achando, se ele tá gostando, se não tá, o que tá ruim, o que não tá. Você saber para onde você vai evoluir, porque senão você fica evoluindo muito sem norte, né? Exato. E aí, sempre quando a gente fala de transformação, e vocês trazem isso também quando vocês contam sobre esse momento, é sobre perfil do time, do pessoal que tá lidando ali o dia a dia com a transformação, que vocês sempre colocam que foi um time muito comprometido com a mudança, comprometido com o usuário final também, e que era talentoso aí nessa orquestração do digital. E isso, né, como eu falei, é um pilar para uma transformação de sucesso. E aí eu queria te perguntar, né, você como líder de inovação digital, o que você e a liderança fez para poder fomentar essa cultura dentro do time? O meu papel como líder é muito mais criar contexto, né? Criar contexto e não ficar controlando a execução. Ah, que bom. Exatamente, eu não controlo a execução. Então, quando você trabalha ali com alguns pilares de responsabilidade com autonomia, foco no impacto do que você está fazendo, o engajamento do time, ele é genuíno. Ele vem assim de maneira natural, porque ele consegue ver o resultado, ele consegue ver que está mudando ali na ponta. Isso para tudo, né, na nossa vida. Se você está fazendo alguma coisa que você enxerga um valor no cliente que você está atendendo, faz com que você engaje muito mais. Então, o time, ele tem essa consciência, esse engajamento. Então, assim, eu sou privilegiada, porque a Alicente sabe que a gente tem um time muito bom. E o time completo, eu não falo nem só do time direto, que são os colaboradores do Grupo Fleury, mas também todo o nosso time de terceiros e fornecedores, eles são todos muito engajados, né? Então, isso faz muita diferença. E eu acho que tem uma coisa legal desse comprometimento e desse engajamento, que eu acho que é, tipo assim, é um produto que o time está desenvolvendo, que o próprio time vai usar no fim das contas, Exato. Né? Então, eu acho que isso, quando você pega o celular e entra lá e usa o produto que você faz, ou alguém da sua família usa o produto que você faz, dá um gostinho diferente, né? Exato. É legal. E o feedback já é na família de fato, né? Exato. Isso aqui não tá desenvolvendo trem ruim aí. Isso aqui não tá bom, isso aqui podia melhorar, ou isso aqui, não, gostei disso aqui. Então o feedback já vem de casa. Já, isso aí. E aí, assim, sempre quando a gente trabalha com processo de mudança, depende ali, mas você sempre tem algum tipo de, às vezes, de resistência mesmo, porque às vezes é do nosso existir ser um pouco resistente a algumas mudanças. Exato. O que você fez nesse caso? Você teve algum caso desse tipo? Normalmente a resistência não é nem a tecnologia, é o medo de perder espaço e relevância do que ela faz, né? Então, o que a gente faz, e isso tanto das pessoas impactadas diretamente com a solução, quanto dos principais stakeholders que tem que estar envolvido, é trazer para perto da solução, trazer para o dia a dia, demonstrar. Então, a gente tem uma governança muito forte, onde a gente mostra todas as nossas entregas, todos os ganhos, e a companhia
companhia também precisa pensar na questão dessas pessoas que vão ser impactadas diretamente em questões de requalificação, outros papéis, envolvimento mesmo na transformação. Então, isso, quem realmente está pensando em crescimento, não só como carreira, mas como conhecimento, acaba se engajando. Sim. Então, mas sempre tem, isso é fato. E eu acho legal você trazer isso, porque assim, eu acho que hoje um dos grandes desafios e importâncias do nosso papel como liderança é fazer uma boa gestão das pessoas que estão participando ali. E isso é gestão de pessoa, né? Entender quais são os medos, as frustrações da pessoa e ajudar ela a superar aquilo ali de alguma forma e mostrar para ela que existem outros caminhos ali. Né? Uma coisa que eu acho legal, assim, né, que a Silvana falou, né, do papel dela de criar o contexto, né, e com um objetivo claro de negócio, eu acho que isso ajuda a engajar o time e abraçar o produto, porque tem aquele norte aonde quer chegar e acompanha isso, né, tem as pautas lá, né, Silvana, de acompanhamento das métricas de negócio, eu acho que isso ajuda também o engajamento. Exato. E aí uma outra coisa que tem a ver com essa questão de time, questão de processo, que é um pouco do que o Valicente falou no início, que é o time de TI trabalhando muito junto do time de negócio. E aí, quando você tem transformações tão grandes assim, você tem que conseguir alinhar diversas áreas dentro da empresa. E aí, geralmente, costuma existir algum tipo de processo, alguma coisa para fazer isso. Como que foi esse fluxo dentro do Fleury? Sim, acho que desde o começo a gente envolveu, desde a descoberta, desde o desenho, então a gente trabalha muito forte com o time de atendimento, com o time de operação. Hoje a nossa estrutura é produto, engenharia de software e design, também trabalhando em formato de squad, isso ajuda bastante. E o que é muito importante, e não só no Fleury, em qualquer transformação digital que a gente fale, não pode ser só um projeto isolado, mais um projeto, temos mais um projeto de digital. Ele precisa fazer parte da agenda estratégica da companhia, né? Ele precisa estar conectado às metas de negócio de crescimento, às alavancas de crescimento, porque aí todo mundo tem um senso comum, trabalha por um objetivo comum. Então, foi assim que a gente trabalhou desde o início. Foi melhorando muito durante o tempo. Essa questão da governança, ela foi muito importante para trazer todas essas pessoas para a mesa. Isso ajuda muito a gente a ter mais relevância, a manter os investimentos que a gente tem feito ao longo do tempo e mostrar também o resultado, porque no final das contas a gente precisa mostrar resultado, tanto em termos de experiência para o cliente, como internamente, falando de eficiência financeira. Então, a gente faz muito isso recorrentemente para realmente mostrar o valor do que a gente está fazendo. E aí, já entrando um pouquinho no resultado, depois eu vou voltar na parte de pessoas, mas aproveitar o gancho que você deu aí, vocês tiveram métricas claras ali em relação ao que vocês queriam atingir de objetivos. E aí, como eu disse lá no início, vocês tiveram aproximadamente 50% dos agendamentos via canais digitais, você falou de algumas melhorias operacionais também que teve, e também existe essa questão de ser uma marca inovadora dentro do mercado, que também é muito importante. O valor da marca dentro do mercado é bem significativo. E aí, essa é a primeira coisa que eu queria te perguntar em relação aos resultados. Tinha alguma meta específica a ser atingida quando vocês começaram o projeto, pensaram, a gente quer isso daqui. E aí tinha alguma coisa nesse sentido? No começo era simplesmente adesão ao digital e redução de fricção. Então, é muito mais uma meta subjetiva. Exatamente, de projeto, eu diria, do que de produto de fato. Sim. Ao longo do tempo, aí sim a gente começou a olhar muito mais para eficiência, para retorno financeiro, para crescimento versus os outros canais, mas no começo era o básico mesmo, era digital, trazer as pessoas para digital, seja como primeiro canal, como um novo cliente, ou migração de cliente de um canal para o outro e reduzir a fricção e ir trabalhando a partir dessa jornada base, digamos assim. E eu acho que isso tem a ver um pouco com transformação digital também, né? Porque lá no início a gente olhava um pouco mais, não tinha talvez uma separação tão clara entre métrica de produto e métrica de projeto, né? A gente tinha umas aspirações talvez um pouco mais subjetivas, até a gente entender que tinha que olhar para o produto também e entender quais são as métricas. Exato. Hoje a gente já tem muita clareza do nosso funil, onde eu vou perdendo as pessoas até ela converter de fato, fazer o agendamento, e é nesse funil que a gente trabalha. E aí, da conversão para frente, é consequência. E aí, de novo,
do seu papel como liderança, parte é ter essa comunicação bem forte e contínua sobre os KPIs, sobre o que está sendo atingido, até para, igual você falou aí, para ajudar a manter o foco da equipe, mostrar que o trabalho dela tá gerando frutos de alguma forma. Como que foi esse processo de engajar as pessoas e a organização, as outras lideranças, dentro de um projeto de transformação que geralmente é um projeto de longa duração, né? Ele às vezes nunca acaba no fim. Exato. Eu brinco que transformação digital não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, né? Então, ela vai longe. Desde 2024, a gente está trabalhando com a metodologia de OKRs. Então, tá muito claro os objetivos. Os objetivos, eles são compartilhados, não só pelo dígito, como pelas outras áreas. E a gente faz um acompanhamento trimestral, que são os nossos ciclos de desenvolvimento, depois anual, então todas as metas acumuladas, e a gente apresenta isso para o C-Level e para toda a companhia. Então a gente tem a nossa governança, que a cada 15 dias a gente tem os nossos fóruns para apresentar não só as entregas, mas como esses resultados, porque isso traz muita transparência do que a gente está fazendo e se realmente tem retorno, e mantém esse alinhamento que a gente precisa ter, tanto com a liderança executiva, quanto com as nossas áreas pares que estão envolvidas no projeto. Esses OKRs, igual você disse, eles são revistos durante o processo, e isso, aí até perguntando um pouquinho para o Valicente, isso é compartilhado com os fornecedores, as pessoas têm noção disso? Sim, a gente revê os objetivos, a gente está na fase da transformação, então estamos com os mesmos objetivos há algum tempo, mas os QRs a gente revisa periodicamente. Tem alguns que são praticamente fixos, a da representatividade do agendamento digital um deles. E nesses fóruns que acontece quinzenalmente, participa todo mundo, não é um fórum secreto. Então, todo o time de digital, todos os stakeholders são convidados para essa agenda. Então, a gente abre a agenda falando como que está os OKRs, comparando com o mês anterior, comparando com o ano anterior, comparando com a meta, se está aderente à meta ou se não está. O Valicente já teve a oportunidade de participar, o time dele participa recorrente, o time dele que está inserido nos contextos, apresentam inclusive as entregas relacionadas a esses OKRs. Não sei se o Valicente quiser falar um pouquinho de como funciona esse ritual. Eu acho que eu tinha comentado, né? Eu acho que isso é o diferencial realmente, né? Do time participar, saber, né? Dos objetivos, né? E fazer parte, né? De abraçar, né? Então, essas agendas de mostrar o resultado, né? O time faz parte, né? Realmente dessa entrega. Eu acho que isso começou há mais de 2 anos atrás, né? Com a pauta estratégia de aceleração digital, que a EDTI também, junto com a BEM, ajudou a trabalhar, né? Junto com o Fleury, todo esse processo que hoje ele tem uma engrenagem muito boa, né, Silvão? Exato. A gente já ultrapassou o tempo de que você fala assim, Samuel, faça tal coisa. E você ia falar sem questionar. Você precisa ter um propósito, você precisa saber por que você está fazendo aquilo e o que vai ter de retorno, não para você, mas para o negócio, para o cliente. Então, assim, por isso que é muito importante essas pessoas estarem sempre nesse... vontade, né, exato. Não estou fazendo por fazer. E aí, Valicente, você que já está nesse contexto aí do Fleury tem muito tempo que eu sei, e como gestor hoje da conta, quais são os desafios de trabalhar uma conta que tem já está muito avançada nesse processo do digital e que traz cada vez mais necessidade de inovação, quer trabalhar com a tecnologia, sempre pensando no como ser pioneiro nas coisas? São os desafios do dia a dia de fazer isso? O nosso desafio de DTI, né, assim, com essa fusão, é de realmente ser esse parceiro estratégico do Fleury, né? Então, assim, a gente preza muito por estar próximo, né, do time e também nas áreas, né? Então, para os produtos que a gente atua junto com o Fleury, de realmente estar experimentando essa jornada junto com o cliente e com o time de TI ali para realmente trazer os feedbacks realmente façam a diferença no negócio. Transformar o resultado de negócio precisa ser atingido em tecnologia e desfazer qualquer obstáculo que esteja ali no meio. E aí, quando a gente fala de mudança, a gente falou um pouquinho sobre essa parte do change management, que tem a ver com a transformação cultural do time. E eu entendo que, assim, tem uma parte que é bem importante, que é o cliente final lá, que você precisa atingir ele, trazer uma experiência boa,
mas existe um time interno também que você tem que conseguir trazer uma gestão de mudança bem feita para ele, porque ele vai ser muito impactado, tipo um time de call center, um time de atendimento. E aí você já falou um pouco de trazer para perto e tal, mas pensando nessa jornada do colaborador interno lá, que está no dia a dia, que vai ser muito impactado, como que você faz para mostrar para ela que ela faz parte da solução e não está sendo substituída pela solução? Hoje, falando especificamente de agendamento digital, o time de atendimento, ele participa inclusive dos testes da nossa solução. Então, antes da gente colocar no ar, a gente entrega para o time testar e no começo, que você até já perguntou, no começo teve resistência? Tinha bastante resistência. Hoje já é algo bem natural. Então, eles até anseiam por esses testes, eles participam, eles engajam. Então, esse compartilhamento, de novo, de metas, de resultados e da própria solução em evolução, porque uma coisa é você colocar um app ali básico do começo, que ainda tem muito problema, mas quando você vê a evolução disso, a pessoa se sente parte. E tem o papel da companhia como um todo, pensando em transformação da companhia culturalmente falando, você precisa pensar nessa agenda de novos papéis, de aderência a essa transformação. Sempre que eu tenho vagas dentro do meu time, eu avalio internamente primeiro. Então, assim, sempre tem muitas pessoas interessadas na jornada digital, de vir trabalhar com a gente. Então, hoje a gente tem uma parceria muito grande. É óbvio que a gente tem as exceções, mas no geral a gente tá indo super bem com essa pauta. E esse negócio que você falou do time interno aí, de ter a vaga, de trazer, eu acho que é bem legal, porque assim, são pessoas que já têm conhecimento do negócio, já estão treinadas, já sabem melhor do que ninguém quais são as necessidades do usuário, porque ela tá ali no dia a dia. Então, assim, ela já vem pronta, assim, para trabalhar, né? Exato. Normalmente, o nosso grande desafio é mudar um pouco a cabeça para produto, né? Trabalhar com produto, sempre orientado a resultado, fazer muita experimentação. Então, às vezes tem alguma coisa que mesmo você, durante pesquisa, você entendeu que o cliente queria aquilo, na hora que você coloca para testar de verdade, você vê que não tem aderência, não tem valor nem para o negócio, nem para o cliente. E então, essa mentalidade que a gente precisa ajustar quando a gente traz alguém internamente. Sim, que é um desafio também, mas acho que só da pessoa já ter o conhecimento do negócio, isso já resolve boa parte. Exato. E aí, assim, falando de futuro, falando de próximos passos aí de inovação do Fleury, especificamente em agendamento de canal digital, tem estratégias para aumentar ainda mais o percentual de vocês? Tem um caminho grande ainda, não só de agendamento digital, mas toda a parte de automação, toda a parte de personalização. Hoje a nossa personalização é baixa na nossa jornada digital. Pensando em personalização, junto com automação, utilizando inteligência artificial, a gente já utiliza em alguns dos nossos produtos, como por exemplo o OCR, quando você sobe o pedido médico, ele já lê, você não precisa ficar procurando, digitando, né? Exatamente. Então tem um caminho muito grande ainda para a gente aumentar a nossa representatividade digital como um todo dentro da companhia, mas pensando no futuro, quando a gente estiver já nessa meta, eu acho que nunca pode se acomodar. Precisa pensar muito em questão de inovação, pensando em saúde, inovação com responsabilidade, né? Então tem que estar na pauta, tem que utilizar essa inovação para priorizar. Então, mas a gente ainda tem um caminho longo, mas para quem já está maduro, eu acho que para quem já está maduro hoje, eu acho que não pode se acomodar e tá sempre pensando em inovação, porque tecnologia é isso, né? Não para. E nos últimos anos a gente tem visto que cada ano surge algo relevante e que as pessoas começam a trabalhar e isso não vai parar. Aí eu tenho duas perguntas para você. A primeira é sobre essa questão da zona de conforto aí, né? De não pode ficar ali achando que o jogo já tá ganho. Como que você mantém essa cabeça sua e do time para uma evolução contínua, para estar sempre inovando, para buscar o diferente? Tem alguma dica? Eu acho que é importante você estar sempre olhando para o mercado, fazendo bench, entendendo como os seus concorrentes trabalham, olhar para essas novas tecnologias e entender o que de fato é inovação para você, principalmente quando a gente fala de mercado de saúde. E sempre se atualizando. Então, seja através de eventos, a gente tem
muitos eventos de tecnologia que traz muitos insights bons, né? Que às vezes a gente fala assim, só vou lá pegar brindes. Não é verdade. Você acaba trocando com pessoas que estão há mais tempo no mercado ou pessoas que chegaram no mercado, mas que vêm até com um olhar sem vício e tá fazendo um negócio super bacana. Então é super importante, né? Então a gente passou também da etapa de para me atualizar eu preciso fazer um curso. É muito bacana você estar sempre se atualizando. Eu mesmo inventei de fazer um MBA recentemente em IA, que eu acho super interessante, mas eu acho que muito mais que isso é troca com pessoas de mercado, conversar, exatamente, sair um pouquinho da sua bolha. E aí, você falou muito de mercado, a minha segunda pergunta é, a inovação no setor de saúde, ela é diferenciada, assim, de outros setores, porque tem um fator humano que é do outro lado, que é muito forte? É mais difícil? Você acha que é mais difícil de inovar nessa? Eu não acho que é mais difícil, mas é mais complexo. É mais complexo. Por quê? Porque a gente tem toda uma regulação do setor e tem esse cuidado, né? De realmente, tem toda a questão de privacidade de dados que tem para todos os setores, mas saúde é extremamente crítico. Então, eu acredito que essas coisas acabam trazendo uma complexidade e uma velocidade mais reduzida do que, por exemplo, você inovar no varejo, né? Então, tem essas diferenças. Porque todos os testes têm que ser muito bem cuidadosos, né? Exato. Você pode errar, mas assim... Exato. Tem que tomar um cuidado com o erro também. Exato. A gente está numa época muito difícil, acho que nem só no Brasil, mas de uma incidência de fraudes digitais muito grande, né? Então a gente tem que ter todo esse cuidado também de não ter brecha. Então a gente trabalha muito na parte de infraestrutura e de segurança das nossas soluções para que a gente consiga mitigar no máximo esse tipo de risco. E aí agora uma última pergunta, enquanto você estava falando aí, eu estava pensando, você falou de benchmarking, de olhar para o mercado. Você acha que é importante olhar para outros setores, inovação em outros setores que não sejam de saúde, porque isso pode te dar insights para o mercado de saúde? Com certeza. Tanto que se você olha a jornada ali de agendamento do nosso app, ela é muito uma jornada de compra. Então você entra, você coloca, porque no final está sendo pago ou pelo seu convênio ou particular, a gente coloca no carrinho, faz o checkout. Então assim, ela é muito parecida com a tem suas complexidades diferentes, mas ela é muito parecida. Então sempre faz sentido a gente olhar para outros mercados que às vezes traz um insight que você fala assim, nossa, como que eu não pensei que isso poderia se encaixar aqui? Então é muito importante. Às vezes seu olhar tá viciado com saúde e você não olha para outras coisas, né? Exato. Bom, eu fui de saúde um tempo, fui pro varejo, voltei pra saúde, então eu consigo olhar. Traz um mundo diferente para dentro da saúde, né? E agora, pra gente finalizar, eu queria te perguntar, Silvana, se você quer deixar alguma indicação, livro, podcast, artigo, qualquer coisa que você queira indicar aí pros nossos ouvintes. Vou indicar 2 livros, um que muitas pessoas falam assim, é muito básico, mas eu acho que ele fala muito bem sobre o básico de se fazer produtos digitais, exato, perfeito, né? Que é o Inspired, do Mark Kagan, esse né? É bom, não é? Eu acho que para quem está começando ele é bom, e para quem às vezes já está ali no ritmo acelerado, retomar e falar assim, nossa, parei de fazer básico, isso. Né? Exatamente. E um outro que ele é super importante, que é um clássico sobre gestão de transformação e mudança cultural, de fato, não fica muito apegado a produtos, é o Leading Change, do John Kotter. Então esse é bem bacana, porque ele é mais amplo, né? Ele não fala só de produtos digitais, ele fala muito da parte de mudança da transformação digital. Então, muito obrigado, adorei as indicações e muito obrigado pela participação no episódio de hoje. Eu adoro escutar esses cases que são bem desafiadores, que a transformação na área de saúde, ela tem as suas complexidades, que são bem grandes, mas é bem legal escutar que um processo tão bem estruturado, tão bem executado, e principalmente porque a gente tem uma participação nossa aí, então é super legal ver que, de fato, o grupo está conseguindo fazer a diferença e está conseguindo inovar e está conseguindo levar a transformação que não fica só dentro do grupo, fica para o mercado de alguma forma. Exato. Né?
Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui, é um assunto que eu gosto muito de falar, e muito obrigada pelo convite. O Valicente é um parceiro super presente no nosso dia a dia, que isso é super importante. Ele é um líder que está presente, né? Porque às vezes, né, fornecedor a gente sabe que nunca está por ali no dia a dia, o Valicente está sempre acompanhando a gente, então muito obrigada, foi um prazer participar com você. Agradecer muito sua presença, Silvano, que eu acho que as suas palavras, né, vindo, né, de um líder aí, mostra realmente que fazendo essas coisas tende, né, sempre a dar certo. Muito obrigado aí pelo espaço. Valeu, Valicente, também, por ajudar aqui na condução do episódio. E para quem escutou a gente até aqui, avalie na plataforma de streaming preferida, dá para deixar o comentário no Instagram ou no Spotify. A gente tem o nosso perfil no LinkedIn também, tem a nossa newsletter mensal e podemos conversar em diversos locais. Muito obrigado e até o próximo episódio.